presença, Senhor. Deus, orando, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelos nossos corações, pelas nossas mentes. Que o Senhor possa estar, Deus, nos abençoando, que o Senhor possa, Deus, estar nos ensinando, que o Senhor possa, Deus, estar em nome de Jesus, Senhor, trazendo uma graça especial sobre os nossos corações, trazendo uma graça especial sobre as nossas mentes, trazendo uma graça especial sobre as nossas vidas, Senhor. Que esse dia, Senhor, e amanhã, Senhor, seja o dia único, Senhor. Porque toda vez, Senhor, que estamos na Sua presença, sempre é único, sempre é especial, sempre é maravilhoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, tome os nossos corações, as nossas mentes, nos ergue, Senhor, nos levanta em sabedoria, nos levanta em conhecimento, Senhor. Queremos, ó Pai, te consagrar esse seminário, Senhor Deus, de batalha espiritual, Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, em nome de Jesus, trazendo instruções profundas ao nosso coração. Deus, que não seja apenas conhecimentos lançados ao vento, mas que possamos, ó Pai, nos alimentar de tudo que Tua palavra ensina, Deus, para prevalecer, para estar firme, Senhor, diante de qualquer ameaça, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos levantar, nos fortalecer, Senhor, com o Teu braço forte, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, possamos sair daqui, Deus, de posse de vitória, Senhor, porque é o Senhor quem põe fim às guerras, é o Senhor quem põe fim às lutas, é o Senhor quem despedaça, Deus, os ferrolhos de bronze, as portas de bronze, é o Senhor que dá fim, Deus, ao inimigo, é o Deus que dá fim, Senhor Deus, àquele que zomba. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre a vida e a casa de cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Vamos juntar grupos de 3, vamos fazer um momento de oração, de 3 em 3, de 3 em 3, faça isso, ore, ore. Ore pela vida de vocês. Pode ser grupãozinho também, não é? Faça oração, ore pelas pessoas que estão aí, ore pelos seus irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Ore para que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito. Ore para que a unção do Senhor se apodere deles, seja derramada na vida deles. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós clamamos a Sua presença, nós clamamos a Sua unção, nós clamamos o Seu Espírito, nós clamamos a Sua graça, clamamos o Seu poder, clamamos, Senhor, para que a Tua presença, Deus, tonifique os nossos músculos. Vem sobre esse lugar, Senhor. Quando o Senhor chega, Senhor, a Tua unção se estabelece. Quando o Senhor chega, tudo muda de lugar. Quando o Senhor chega, as coisas mudam, Senhor. As coisas mudam, Senhor. Quando o Senhor chega, tudo muda de lugar. Tudo muda. Jesus, quero declarar Teu nome. Enche o dessa geração. Em nome de Jesus. Declaro que há esperança e liberdade. Sim, Deus. Clamo Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome, Jesus, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida.
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, quero declarar teu nome. Sim, Deus, em nome de Senhor, Jesus. sobre toda alma em depressão, Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. ansiedade e medo saiam agora. Pelo poder do nome de Clamo Jesus. Jesus. Clamo esse Jesus, nome. Jesus. Aleluia, Nome aleluia. poderoso. Eu não sei como você chegou Nome aqui, poderoso. Nome sobre todo nome. mas clame esse nome, Nada resiste Jesus. ao nome de Jesus. Nada resiste ao Por isso nome nós de levantamos o Jesus. nome de Jesus. Que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. O nome de Jesus. Nada resiste esse nome. Ele vai trazer Oh, a sua aleluia. luz. Sobre Declare Jesus sobre tua enfermidade. Declare Jesus sobre a ansiedade. Declare Jesus sobre o medo. Declare Jesus sobre a tua família. Declare Jesus sobre a tua mente. Agora, em nome de Jesus. Que todas as vozes se calem agora pelo poder do nome de Jesus. Leve a sua mente cativa somente a ouvir a voz de Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre minha família eu clamo o santo nome Jesus. Jesus sobre a minha família, sobre os meus parentes, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Nós estamos debaixo desse nome, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Nome sobre todo nome. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso quarto seminário de batalha espiritual. Glória a Deus, não é? Essa bênção que o Senhor nos deu, essa instrução, todo esse seminário que é feito com
com muita revelação divina, não é? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quem aqui está fazendo um seminário pela primeira vez? Levante sua mão assim. Glória a Deus por isso. Não é? São especiais, tá, gente? Eu acredito que ano que vem vão ser outros seminários. Quem veio, veio, e quem não veio, né, não vai mais ter toda essa informação de maneira tão sucinta e precisa, não é? Então, glória a Deus que você está aqui, assim como todos os outros, em nome de Jesus. Amém? Solta aí o... Travou, foi? Ô, glória! Aleluia! Foi? Amém, irmãos? Deixa eu tirar o púlpito aqui. Tô não. Acabou. Tá bom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso texto-chave vai ser 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estou mexendo no mouse, é? Amém, gente? Esse é o nosso roteiro, tá bom? Nós iniciamos agora, vamos ter um coffee break às 16 horas. Não é? Depois das 17 horas, nós começamos a nossa segunda etapa do seminário. Não é? Teremos também um coffee break após a última... Desligador? Pronto. Após a nossa segunda etapa também nós teremos outro coffee break. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Né? E aí amanhã também nós estaremos aqui às 9 horas da terceira etapa, que também teremos um coffee break. Aleluia. Cante e ande, né? Aleluia. Então nós terminaremos amanhã às 11h30, no mais tardar às 12 horas da tarde. Glória a Deus. Não é? Quem nos conhece, eu acredito que todos nos conhecem, não é? O Ricardo aqui está chegando agora, já nos conhece. Essa daqui fugiu da igreja porque o marido foi morar no outro canto, mas está aqui com a gente, é Bárbara, né? Ju, Silvano, sejam bem-vindos, Everton. Bem, todos vocês já nos conhecem, não precisa nos apresentar. Bem, como é que surgiu esse seminário, né? Por que surgiu esse seminário? Bem, Deus tem os seus meios de querer ensinar seu povo. Amém? Quando Deus quer ensinar ele, ensina, ele é o bom professor. Não é? Ele é o mestre dos mestres. Então, certo ano, o Senhor permitiu que nós passássemos uma provação muito ferrenha, muito grande. Não é? Ele, semelhantemente a Jó, não é? A Bíblia diz que o diabo está rodando, não é? Nas regiões celestiais, ele chega diante de Deus e diz... e Deus olha para ele, tira onda com ele, né? E diz assim: viste meu servo Jó? Ele é bom, justo e fiel, esse desvio do mal. E aí Satanás olha para ele, para dizer assim: também ele tem tudo, o Senhor dá tudo a ele, tudo que ele pede dá, o Senhor dá, né? Deixa eu tocar nele para ver se ele vai te honrar e vai te servir. Isso aconteceu na minha vida, não de forma tão assintosa e veemente como a vida de Jó, mas aconteceu na minha vida. O Senhor, Ele permitiu que todos os muros que protegem a minha vida fossem ao chão. Mas fosse ao chão mesmo. Imagina você ficar sem nenhuma proteção espiritual. Nenhuma. Imagina você olhar para os seus lados e não ver um anjo sequer. Para dizer assim, tem um anjo ali. Não é? E o Senhor permitiu que o inferno inteiro atacasse a minha vida, a vida da minha família. Meu casamento, a minha filha, que só tinha essa filha nessa época. E espíritos malignos começaram a me atacar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, espíritos de loucura, toda forma que você possa imaginar de demônios se materializando
pegando no meu pescoço, me empurrando, me puxando, me derrubando, falando na minha cara, assim que eu senti o bafo, o mau hálito dos demônios, não é? Eu não dormia, eu não comia, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu precisava, Deus permitiu tudo isso para que de fato eu aprendesse a lutar no mundo espiritual. Então foram dias assim terríveis, né? Dias de que é ruim até lembrar, né, amor? Não é? Dias horríveis, dias horripilantes, onde o meu casamento foi a ruína, a minha paternidade foi a ruína, a minha fé quase vai à ruína, quase ele destrói completamente tudo na minha vida, quase ele destrói a igreja Remi. Não é? E quando o diabo ia cantar a vitória, o Senhor com a sua mão poderosa, ele estende sobre a minha vida e diz, epa, foi até aqui. Foi até aqui. Aí quando ele diz, foi até aqui, os muros em volta são relocados, os anjos são reposicionados. E ele não tem mais acesso à minha vida. Amém? E aí surge o seminário, né? Porque eu precisei aprender como lutar. Eu aprendia, eu morria. Tá? Eu aprendi, eu morria. Bem, para os que conhecem a casa dos meus pais, sabem que nós viemos de um processo de libertação muito violento, não é? E às vezes a gente até brincava, né, com a irmã Inácia, não, também tudo é cão. Né? Mas é porque o processo de libertação dela foi violento. E às vezes a gente pensa que essas libertações são simples. Ou porque na nossa vida é simples, nós olhamos para a vida de outros e dizemos, eu acho que não é tanto assim. Quanto mais profundo é o processo de libertação, mais é violento o negócio. Mais é estrito, né? Então, em nome de Jesus, nasceu o seminário de batalha espiritual. Ah, pastor, mas eu já fiz várias vezes, não é? Que bom que você fez várias vezes. Porque eu acredito que esse seja o último, não é? Com essa temática, momentaneamente. Então, é a última opção, o último momento onde você vai ter algo refinado, direcionado ao seu coração. Porque quem está aqui foi quem Deus trouxe. E Deus quer ensinar para dizer, ei menino, ei menina, essas informações precisam estar gravadas na sua alma e na sua mente. Amém? Glória a Deus por isso. Não é? E, pastor, lutas espirituais todo dia vai acontecer. Todo dia é dia de luta, de briga. Mas tem uns dias específicos chamados dias maus, que são dias literalmente de cão. São dias de trevas, são dias quando você recebe uma notícia que não queria ouvir, quando acontece alguma coisa que você não queria que acontecesse. Seja doença, seja financeiro, seja com um filho seu, com um parente seu, com alguém perto de você que você ama. Quando esses dias ruins chegam, às vezes é um simples ataque de Satanás contra a sua vida. Esses são os dias maus, são dias que estão fora da curva, que Deus permite que aconteçam e vão acontecer, você ocasionando eles ou não, vão acontecer na sua vida. Porque se você vive, de fato, esses dias virão contra você. E por que isso é importante saber, pastor? Porque quando esses dias vierem, você precisa estar firme, com as armas espirituais certas, com a força do Senhor, para poder vencer e passar a régua nesse dia mau. Amém? Glória a Deus por isso. É melhor tu passar esse, cara. E tá. Glória a Deus. Esse seminário, irmãos, não é um seminário voltado para um debate teológico a respeito das questões teológicas, discussões teológicas, mas sim é para nos dar fundamentos práticos para o dia a dia do cristão. O método aqui estabelecido é o método textual bíblico. O que é isso, pastor? Nós vamos pegar o texto de Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler versículo por versículo, não é? Pedacinho por pedacinho, palavra por palavra, e aí entender o que o apóstolo Paulo está ensinando na igreja de Efésios a respeito de batalha espiritual. Então isso é meio que uma pregação de domingo cumpridona,
para ensinar, exortar e fazer você compreender como é que funciona o reino espiritual e como interagir com ele. Amém? Vamos lá, Ricardo. Glória a Deus. Mateus 16, 18. Quando a revelação de Cristo é estabelecida, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem é a igreja de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Você é a igreja de Deus, sim ou não? Amém. Então você já está numa posição de vitória. É bom? Você já está na posição de vitória, então haja como tal. Crente não anda de cabeça baixa. Crente não anda com semblante derrotado. Crente não anda murmurando pelos cantos. Crente anda de cabeça erguida, com um rosto e um semblante de vitória. Porque eu sou a igreja do Senhor. Eu posso ter momentos de tristeza, momentos de desgosto, momentos de agonia, porque somos humanos, mas quando eu estou diante do Senhor, eu entendo que eu sou a igreja do Senhor, que prevaleço contra toda a obra do mal. Amém? Foi ele quem disse: a minha igreja, né? A minha igreja prevalecerá contra o inferno. A minha igreja prevalecerá contra Satanás. A minha igreja prevalecerá contra tudo que o mal tentar. Desejamos que esse seminário enriqueça o teu espírito, fortifique a sua fé e te encoraje a lutar as guerras propostas pela sua vida. Amém? Eu não quero que você saia daqui com medo de cão. Eu quero que você saia daqui procurando um cão para botar ele para correr em nome de Jesus Cristo. Amém? Empoderados pelo Espírito Santo. Empoderados, não por um movimento mental, não, empoderados pela palavra de Deus, que é a verdade absoluta que define as nossas vidas. Amém, amém, amém. Bem, nós vamos passar todos esses princípios. Esse é o sumário do seminário. Nós vamos fazer uma breve base teológica sobre doutrina dos anjos, sobre a guerra espiritual, sobre corpo, alma e espírito, algumas definições que são importantíssimas para entender o reino espiritual, táticas básicas das trevas, e depois nós entramos no texto de Efésios 6, versículo por versículo, onde nós vamos ver 5 pontos: poder espiritual, como o diabo opera, o inimigo explicado, como resistir ao mal e as armaduras espirituais. Amém? Bem, vamos começar sobre a doutrina dos anjos. Quem aqui já teve alguma experiência maravilhosa com anjos? Né? Alguém? Eu já tive algumas experiências com anjos, irmãos, maravilhosas, né? Glória a Deus. Quando eu era adolescente, a minha vida era o Senhor, né? Eu não era adolescente que normal. Eu amava Jesus de manhã, de tarde, de noite e de madrugada também, não é? E aí, certa vez eu orando, eu disse ao Senhor: Deus, me acorde amanhã às 6 horas da manhã, porque eu quero orar até as 7, das 7 eu me arrumo, e meu pai vagarosamente me deixa na escola, né? Que ele botava eu na motinha, eu atrasado, e ele vem devagarzinho, né? E eu todo dia chegava atrasado, para a glória de Deus, né? E aí o porteiro dizia assim: não vai entrar não, tá atrasado, vou dizer ao seu pai. Eu dizia: ele ali na moto. Aí o pai dizia: deixa ele entrar, né? E a gente entrava e todo dia chegava atrasado, para a glória de Deus. Bem, às 6 horas da manhã, durante vários dias, irmãos, eu tive a experiência de um anjo tocar em mim assim, ó, no meu braço. Quando eu virava a cabeça, olhava para o despertador, eu olhava para o relógio, perdão, fazia 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eu sentia como asas batessem, eu via um vento sobre a minha vida e eu acordava já naquele jeito, né? Cheio da unção do Senhor e da alegria de Deus. Não é? Glória a Deus. É interessante, irmãos, que antes disso, eu estava pedindo a Deus, eu tinha o quê? 13, 12 anos. Deus me deu uma experiência com um anjo.
quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Nem que seja um anjinho, Senhor. Me mostra um anjo. E eu comecei a orar. Em um certo culto, nós estávamos em um momento de oração e um presbítero da Assembleia de Deus veio para mim e disse assim, você está pedindo para Deus para ver um anjo. Veja que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que continue orando porque ele vai te dar essa experiência. Né? Olha que coisa maravilhosa. Como o homem sabia que eu estava pedindo para ver um anjo? E logo após isso, Deus me deu essa experiência com anjo. Não só essa, várias outras. Essa era mais incrível, porque mesmo pequena, tenra idade, o Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Não é para você estar saindo pedindo para ver anjo, porque dependendo do anjo que você vê, ele vai te assustar. Né? Porque os anjos não são tão simplesinhos, né? Às vezes eles são elegantes, eles têm formatos diferentes, olhos, 40 olhos. Eita! Os seres viventes da Apocalipse parecem um monstro, mas são anjos. Não é? Amém, irmãos? Então, a natureza dos anjos. A palavra ângelos vem do grego angelos, que significa mensageiros. Todo anjo, a base de ser angelical é sempre trazer uma mensagem, ou ser a mensagem. São seres espirituais, puramente espirituais. Não existe essa ideia de anjo se fazer carne. Não existe essa ideia. Não existe essa ideia de anjo ter relações com mulheres. Isso não existe. Na Bíblia não tem isso. Nunca vai ter. Eles são puramente espirituais. Não é? Salmo 104 diz que Deus faz ventos seus mensageiros. A palavra aqui é ângelos. Faz de seus ângelos, né? E dos clarões reluzentes seus servos. Eles são seres puramente espirituais. Eles são seres invisíveis. Como são espirituais, eles são seres invisíveis. Pastor, você teve experiência com anjos? Tive, eu não vi. Eu senti o seu toque, eu senti a sua presença, eu senti as asas, sabe? O vento das suas asas, eu não vi. Poderia ter visto algo teofânico, pontual, mas a natureza dos anjos é invisível, não é? E por que Deus não permite que nós venhamos ver anjos? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Não permita que ninguém que tenha prazer, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração a anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Deus não permite que vejamos anjos para que não haja princípios de idolatria. E Deus sabe como o nosso coração é idólatra. Deus sabe como o nosso coração é tendencioso a idolatrar. Não é? Então Deus não permite. Os anjos são invisíveis. Os anjos são incontáveis. Incontáveis. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, diz, saiu um rio de fogo diante dele, e milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os seus livros foram abertos. Essa é uma visão de Daniel, do trono de Deus. E a palavra que se usa para quantificar o número de anjos é miríades de miríades. Pastor, e o que é uma miríade? O que é um milhar, né? A palavra aqui é 10 mil. Uma miríade é 100 mil. Então, miríade de miríade, 100 milhões, perdão. Uma miríade de miríade são 100 milhões vezes 100 milhões de anjos. Quem é bom de cabeça aqui? 100 milhões vezes 100 milhões. É a minha conta do banco, né? Ô, glória. 100 milhões vezes 100 milhões dá 10 quatrilhões de anjos. Quem sabe o que é um quatrilhão de anjos? Não é? É muito anjo. É muito. É mais anjo do que milhões da população humana desde o tempo de Adão para cá. É muito anjo, gente. São 10 quatrilhões de anjos, né? Passa.
Há uma relação bíblica, né, no livro de Jó que faz menção que os anjos são comparados às estrelas do universo. Né? E quando nós falamos da Via Láctea, que é a nossa galáxia, existem 2 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Mas só que existem bilhões de galáxias. Então fica algo mais parecido entre 4 trilhões de estrelas, que é uma alusão bíblica à quantidade de anjos com base no universo criado por Deus. Então tem muito anjo. Diga amém por causa disso. Então você tem que ter isso. É anjo demais. Eu posso pedir uns 10 aqui e não faz falta. Amém? Mas nos 100 aqui, Jesus, porque, né? Uns 100, 150 em nome de Jesus. Bem, os anjos têm personalidades. Ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem emoção. Um anjo não é um robô, um anjo é uma criação de Deus, que tem inteligência, vontade e devoção. Quando Daniel precisa de uma resposta de Deus a respeito de algumas visões, e estou falando do homem mais sábio da Bíblia. Quem era o homem mais sábio da Bíblia? Daniel. Não tinha outro. Os outros, ele passa o cerol em todo mundo. O cara era, desde pequeno, extraordinariamente sábio. Estou falando de sabedoria natural e espiritual. Não estou falando do dom de Salomão, não. Salomão sabia governar e ainda arrumava mulher que não podia. Estou falando do cara sábio, né? Do cara sábio, que tinha uma sabedoria extraordinária, tanto humana como espiritual. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Quem não veio, assim, quem não pôde estar aqui vai perder essa informação sobre inteligência espiritual. Quando Gabriel, enquanto ele, olha o que o texto diz, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente, amém? Para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Então, Gabriel veio para dar percepção e entendimento ao homem mais sábio da Bíblia. Então, do ponto de vista intelectual, os anjos são muito mais desenvolvidos do que nós. São muito mais inteligentes. Amém? Até que eles estão ganhando a gente ainda, tá, gente? Mas até que o Senhor venha. Porque aí nós teremos as nossas mentes restauradas ao padrão original de Deus. E aí, meu irmão, a gente vai jogar com os xadrez com os anjos e vai dar uma sola neles. Glória a Deus por isso. Os anjos têm vontade. Olha que interessante lá na carta de Judas, capítulo 1, versículo 16. E os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade no céu, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo da grande dia. Então o anjo tem vontade, não é? O anjo ele pode decidir se afastar de Deus. E quando ele decide isso, ele se torna em um demônio. Pastor, o que é um demônio? Um anjo reposicionado. O que é um homem caído? Que é a mesma palavra de demônio. Um homem reposicionado, fora da direção e o controle de Deus. Não é? Então os anjos têm vontade. Alguns, não sei porquê, decidiram largar o céu contra o Senhor. E Deus os aprisionou, né, em masmorras, tá bom? E isso vai acontecer lá no fim dos tempos, em Apocalipse, quando os demônios que estão acorrentados serão soltos para o juízo final, não é? Para o julgamento eterno, julgamento da terra e continuação do juízo final. Bem, os anjos têm emoção, gente. Olha que versículo lindo. Jó capítulo 38, versículo 7. Olha que versículo lindo. Agora imagina os 4 trilhões de anjos. Olha que cena maravilhosa. Todos reunidos vendo o Criador criar o universo. Olha que coisa tão transcendente. Olha que coisa tão além da nossa pequenez humana. Imagina os 4 trilhões de anjos, não é? Olhando o Senhor dizer assim, Deus criar as coisas, Deus criar o céu, Deus criar, né,
as estrelas, Deus criar o cosmos, Deus criar os planetas. Olha o que diz o versículo: enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, está se referindo aos anjos, e todos os anjos se regozijavam. Eles alegres cantando. Que criação fantástica! Que obras são essas do Criador? Não é? Os anjos, eles têm emoção, não é? Os anjos, eles têm sentimentos, assim como nós, não é? A alegria de ver Deus criando o universo quando o Salvador nasce. Olha que interessante isso. O que acontece com os anjos? Eles cantam. Então isso é muito legal, porque os anjos, biblicamente falando, só cantaram 2 vezes. A primeira é quando Deus fez o universo e criou todas as coisas. A segunda é quando Jesus Cristo, Filho do Homem, veio ao mundo. Veja que fenômenos tão únicos, tão avassaladores do ponto de vista espiritual. Não é? Amém? Os anjos são superiores a nós, homens. Hebreus 2, 6 e 7. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? E filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Ele está falando de Jesus. Jesus em carne era um pouco menor do que os anjos. Nós, muito menor do que os anjos. Não é? Então, os anjos são superiores a nós. Pode passar, Ricardo. Eles são superiores em força, não é? Eles têm poder maior do que nós. Eles têm força maior do que nós. 2 Pedro, versículo 2, 10 e 11. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam autoridades insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Nem os anjos, embora sendo maiores em poder e em força. Passa. Eles são mais inteligentes que nós. Né? Nós lá vimos isso. Gabriel vem até Daniel e diz assim: eu venho te instruir a respeito das coisas futuras. Eles são mais superiores que nós, né? Em poder, em força, né? Mas eles são inferiores a Deus. Mas muito inferiores a Deus. Os anjos não são onipresentes, não são onipotentes e não são oniscientes. Olha o que acontece. Daniel capítulo 2, versículo 12 e 13. Daniel ora e aí Deus manda a resposta. E ele prosseguiu. O anjo veio até Daniel e disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Não é? Ou seja, ele teve que sair lá do céu para ir até Daniel. Então ele não é onipresente. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. Quem é o príncipe do rei da Pérsia? O espírito maligno, uma potestade, um principado, possivelmente Satanás. Né? Nós vamos aprender sobre isso. Ele me resistiu 21 dias. Olha que interessante isso. Olha essa cena como é bacana. Deus manda Gabriel dar resposta, Gabriel vai e o diabo não deixa Gabriel chegar até Daniel. Por 21 dias, Gabriel fica tentando passar e o diabo o resiste. Né? O diabo o resiste. Né? Veja que interessante. 21 dias. Então Miguel, que é um outro parrudão, bombadão, anjo bombadão, né? O arcanjo Miguel. Deus manda o arcanjo Miguel vir com a cabacazona, né? Um dos príncipes supremos de Deus. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com reis da Pérsia. E aí Miguel chega e acabou com a boquinha. Vaza daí. Deixa Gabriel passar. Não é? Veja que isso é muito interessante, é ou não é verdade? Não é? Isso é muito interessante, porque a gente começa a ver que há algo fora. Quando a gente olha para Deus, gente, tudo isso é besteira, porque a gente sabe que Deus é Deus. Ele
um segundo, acaba com tudo e faz tudo. Ele não está nem aí, ele é todo poderoso. Mas ele permite que a sua criação exista, sirva e funcione. E nós somos criação de Deus. Nós temos que funcionar nesse ambiente. Então existem anjos mais fortes, com determinadas orientações, e existimos menores. Né? Glória a Deus. Então como é que está seu anjo aí? Ele é bombadinho ou é fraquinho o bichinho? Né? Aí você reclama com Deus, seu anjo aí tá meio. Manda ele malhar um pouquinho na academia celestial. Né? Eles são inferiores a Deus, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. Né? Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus falando a respeito do dia e da volta de Cristo, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho em carne, porque ele foi feito um pouco menor que os anjos, senão somente o... Eles não sabem o dia de amanhã. Eles não podem saber o amanhã. O amanhã pertence unicamente a quem? A Deus. Ninguém mais sabe do dia de amanhã. Ninguém. Sabe? E quem tem a habilidade de conhecer o dia de amanhã, de toda a criação, se chama ser humano. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro. E aí você consegue acessar no Espírito Santo o dia de amanhã. Né? Mas não é sempre, né? Senão a gente ia ser bom, né, gente? Glória a Deus! Bem, por que isso é importante, por que isso é importante, pastor? Porque a gente já começa a montar um pouco do mapa de batalha espiritual. E eu tenho algumas observações importantes que nós temos que usar os anjos na batalha espiritual. Nós temos que pedir anjos protetores, anjos de proteção, anjos que nos guardem, anjos da guarda. Anjos da guarda não é algo católico, não, isso é bíblico. É bíblico. Os anjos que nos protegem, né? Que protege os nossos filhos. Nós temos que pedir a Deus, não pedir aos anjos, porque eles não podem, eles só são servos de Deus. Que os anjos nos acompanhem ao redor da nossa casa, que os anjos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, que os anjos do Senhor protejam o nosso casamento, protejam a nossa família, protejam os nossos filhos, que os anjos do Senhor estejam sobre esse lugar aqui, com as suas espadas embanhadas, protegendo as nossas vidas do mal. Amém? Salmo 91, o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar. Não enfrente uma batalha espiritual sem a ajuda dos anjos, sem usar os anjos, obviamente não dando a eles ordens, porque só quem dá ordem a eles é o Deus Pai de todas as coisas. Amém? Pode passar, já contei. Tudo começa no mundo espiritual e reverbera no mundo físico. Quem veio primeiro? O mundo espiritual ou o mundo físico? O mundo espiritual. Em outras palavras, o mundo espiritual é mais real e importante do que o mundo físico. O mundo físico não vai ter fim. Deus não vai acabar. Deus vai fazer uma nova terra. Ele vai continuar e a gente vai continuar nele, comendo carne na brasa, né? E suco de limão, para a glória de Deus, até a eternidade, eternidade. Porque isso foi dado a nós, que somos do mundo físico. Mas o mundo espiritual estar aí é real, né? E tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Diga amém. Repita comigo isso. Tudo começa no mundo espiritual. Prosperidade começa no mundo espiritual. Vida começa no mundo espiritual. Derrota começa no mundo espiritual. Tristeza começa no mundo espiritual. Casamento começa no mundo espiritual. Divórcio começa no mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Não é? Já falei isso. O universo físico, gente, é apenas uma centelha da criação divina.
Imagina tudo que é criado, tudo que é físico, que é infinito. O universo é infinito, ele está em expansão. Isso é pequeno comparado com toda a criação divina. Imagina só agora Jesus voltando. A gente, todo mundo feliz, né? Acabou, meu amigo. Oh, glória a Deus. Não tem mais boleto para pagar, aleluia. Né? E aí, de repente, Deus vai apresentar para nós toda a sua criação que olhos nem ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado, criado para os seus. É muito maravilhoso a sua criação. Imagina ver com 10 quatrilhões de anjos completamente diferentes. Porque aqui, gente, todo mundo tem 2 orelhas, tem 2 pernas. Lá não, é tudo diferente. Um tem cara de boi, o outro tem cara de leão, o outro voa com as 2 de trás, o outro cobra a roupa. É tudo diferente. Né? Glória a Deus. O universo é muito infinito da criação de Deus. A hierarquia dos anjos, irmãos. Existem hierarquias bíblicas, né? Que continuam e continuarão. A primeira hierarquia dos anjos celestiais são os arque. Repita comigo, arque. Arque significa primeiro. Nós usamos essa palavra quando falamos arqueologia, estudo das coisas primeiras. Mas também significa poder. Nós usamos essa palavra quando chamamos o nosso arqui-inimigo, ou seja, o maior e principal inimigo. Então, a primeira hierarquia dos anjos são os arques, aqueles que são primeiros, aqueles que vieram antes, aqueles que têm poder, aqueles que são os principais. Por isso que Miguel é um dos principais príncipes de Deus, porque Miguel é um arcanjo, Miguel é um arque. É um dos originais, é um dos primeiros a ser criados. Então Miguel é um arcanjo, né? Os anjos mais poderosos, os manda-chuvas, os bombadões, os que acabam com tudo, se forem chamados para a guerra. Né? Esses são os arcanjos, aqueles que têm autoridade, poder e força incomensuráveis, né? São os arcanjos de Deus. Pastor, onde é que eles aparecem? Na Bíblia só aparece um arcanjo, tá? Na doutrina católica existem outros. Rafael, dizem que Miguel também é arcanjo, enfim. Mas, biblicamente falando, só existe um arcanjo que aparece na Bíblia, é Miguel. Tá? E a responsabilidade dele, pela conotação bíblica, é puramente com Israel. Nós vemos isso no livro de Judas, vimos isso no livro de Daniel, onde Miguel é sempre invocado quando Israel está perto de ser destruído. Não é? Isso também vai acontecer lá no Apocalipse, quando a besta, quando o dragão, sabe, rodearem Israel e estiverem a iminência de destruição total. A Bíblia diz que Deus vai mandar Miguel. E quando Miguel chega lá, passa o cerol em todo mundo, no dragão, na besta, nos demônios e quem tiver com eles. É o manda-chuva. É o Miguel. Né? Existe uma conotação teológica, isso não está na Bíblia, mas existe um consenso teológico de que cada nação humana tem o seu próprio arcanjo. Né? Deus, o arcanjo do Brasil aí tem que dar uma né? Tem que dar uma treinada melhor. Né? Existe uma conotação teológica, isso não está claro na Bíblia, isso é apenas uma ideia teológica, onde cada nação tem um arcanjo que vai lutar contra os principados, que são arcanjos do lado contrário, que são demônios que têm o mesmo poder e força do arque. Não é? Volta lá. Bem, quando esses arcanjos abandonam o céu, vão para o lado contrário, eles viram principados. A palavra principados na Bíblia sempre é arque.
É um demônio primeiro. É um demônio criado com o mesmo poder e força de um arcanjo. Esses são os principados, né? É por isso que nós lemos lá em Daniel que o principado da Pérsia resistiu a Gabriel. Mas quando Deus manda o seu príncipe Miguel, os dois entram em confronto e aí Gabriel passa. Tá? Principados são demônios que têm poder de arcanjo e cuja função é atuar. Não é comum atuar em uma pessoa, mas atuar em países, em povos. Gabriel não é arcanjo, é mensageiro. Tá? Pelo menos as palavras que são utilizadas para Gabriel é sempre mensagem. Apesar que ele tem bastante poder. Né? Foi Gabriel que, por exemplo, matou Herodes, porque não deu glória a Deus. Gabriel chegou lá e fulminou ele. Gabriel é quem estava em vários momentos da Bíblia. Gabriel foi quem visitou Maria. Gabriel está vinculado ao Messias, de alguma forma. Porque tudo que é em torno do Messias é Gabriel quem dá a mensagem e quem faz as coisas acontecerem. Tá? Então é uma função maravilhosa que Gabriel tem. Não é? Gabriel não é principal. Miguel é. Vamos lá? Bem, lá em Apocalipse eu acabei de dizer, né? Satanás não destruirá Israel, lá em Apocalipse, porque Deus vai mandar Miguel. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão. Aqui o dragão com os seus anjos revidaram. Né? Miguel luta contra Satanás também. Lembrando que Satanás é um misto de anjos. Alguns teólogos acreditam que Satanás foi o primeiro anjo criado. O primeiro de tudo foi Lúcifer, anjo de luz. E é por isso que ele tem as características dos vários tipos de anjos. Nós vamos chegar a isso mais na frente. Então, aqui é interessante, gente. Lá em Judas capítulo 1, versículo 9, quando Moisés morre, a Bíblia diz que o próprio Satanás foi até o deserto do Sinai para pegar o corpo de Moisés. Veja que isso é interessante. Né? E aí o que acontece? Olha o que aqui diz o versículo 9. O diabo vai até o corpo de Moisés, né? E aí Deus manda Miguel e diz, vai lá e não deixa o diabo pegar o corpo do meu filho de Moisés. Aí Miguel vem, né? Começa a brigar contra o diabo. E a Bíblia diz que ele não ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo, mas disse que o Senhor te repreenda. Então nós já vemos que o diabo, Satanás, o adversário das nossas vidas, tem um nível de poder e força equivalente ao de Miguel. É uma luta de iguais. Por quê? Porque Satanás é um arque. Foi um dos primeiros. Então eles têm mesmo nível de poder, têm mesmo nível de força que os arcanjos. Né? Vou passar. E aí, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Não imaginou o diabo com o corpo de Moisés? Se o povo já era tendencioso a idolatrar coisas, imagina o diabo com o corpo do homem que abriu o mar vermelho, que trouxe as pragas, o homem que era o símbolo de Cristo na terra. E Deus não deixa. E Miguel some com o corpo de Moisés. Onde é que está o corpo de Moisés? Ninguém sabe. Sumiu-se. Miguel escondeu. Acabou-se. Não tem no mundo que ache. E depois desses anos todinho, pronto, aqui não acha mesmo. Só está o pó do pó, né? Esperando a ressurreição junto conosco. Né? E esse é um videozinho interessante, só para a gente dar uma quebradazinha. Pode passar, bota play aí, cara. Eu tenho um pastor amigo lá de Santa Catarina que antes de se converter, pastor Márcio, foi tudo se eu imaginar um pouco. Foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo. Se envolveu assim profundamente na magia antes da conversão.
Um dia ele estava na sala de casa. Eu falei, amigão, me ajuda a entender como foi sua conversão. A cegueira que você vivia, como que você entendeu que Deus era maior que o diabo? Ele olhou para mim e sorriu e falou, o diabo deu um tiro no pé. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, eu não vou entrar em detalhes demais porque é muito nojento, mas o diabo paga mal quem ele serve. Foi muito nojenta a minha história. Mas ele falou, no nível da magia que eu estava, me foi pedido pelo demônio a quem eu servia, que eu fizesse um determinado trabalho com um defunto de 15 dias, cadáver humano. Ele falou, o senhor nem queria saber parte da nojeira que tinha que ser feito com aquilo. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu não faço ideia nem do Lázaro com 4, que é um de 15. Ele falou, nem queira saber. Aí ele falou, na gíria do ocultismo, comprei um corpo. Levantei informação de onde haveria alguém enterrado com os exatos 15 dias. Comprei o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chegou a hora, eu estou lá para fazer o que me foi pedido. Ele falou, quando eu violei a sepultura, cheguei ao caixão, e estava para violar o caixão para ter acesso ao cadáver. Ele falou, o demônio que eu servia apareceu materializado atrás de mim. Me chamou pelo meu apelido da magia e disse, ei, o que eu pedi não dá para você fazer com esse corpo não. Arruma outro. Ele falou, o quê? Eu comprei, isso é meu, eu vou fazer assim. Ele falou, não vai não. Eu vou. Ele falou, se você tocar nesse corpo, você morre. Aí ele pensou, a coisa é séria. E ele vira e pergunta pro demônio, por quê? E o bicho muito aborrecido, faz um sinal com a cabeça para cima e diz, esse é do homem lá de cima. Calma, segura que você vai festar mais. Segura o aplauso e a festa. Ele falou, no dia seguinte, eu fui levantar quem é que foi enterrado ali. Fui descobrir informação. Eu fui descobrir que era uma crente, uma esposa de um pastor. Ele falou, e eu pensei, se Deus está cuidando dessa turma, depois de 15 dias de morto, apodrecido, o que é que ele não está fazendo por quem está vivo hoje? Por você, meu querido, pela sua casa, pela sua família. Aplauda o Senhor Jesus. Eu tenho um pastor amigo. Glória a Deus, né? Essa é uma foto possivelmente dos querubins, né? Eles são anjos guardiões, né? Aqui para falar uma foto, Ju, é um ser meio esquisito, né? Com 4 asas, né? 2 protegem os corpos. Ele tem corpo de homem, na visão, né? Na visão, né, gente? Imagina você ter uma visão de um anjo assim. Aí você tem que escrever um negócio desse. Você vai... Eu acho que era um casco de burro aquilo ali. Eu não sei o que era, não, mas eu acho que ele tinha uma cabeça de leão junto com uma cabeça de águia, junto com a cabeça de touro, junto com a cabeça de gente. Essa foi a descrição que se passa, né, de uma visão espiritual. Então, isso aqui é um querubim, gente. Imagina você ver um desse do seu lado assim. Eu quero ver um anjo, Senhor. Aí Deus, pera, bota o querubim para ele ver aí. De noite, isso. Imagina, esse é um ser esplendoroso, né? Um ser que tem 4 asas, com 2 voam, com 2 cobrem os seus corpos. E esses anjos são os querubins, são aqueles que protegem. Passa a ficar, né? Os querubins são os protetores das coisas santíssimas de Deus. Os protetores. Imagina você ter... Eita, que honra, ó. Ser protegido por um querubim. Eita, aí o camarada era... né? O camarada estava no nível alto, viu, gente? O querubim, gente, é os caras que protegem, é os vigias que não dormem, que não jamais tiram a atenção daquilo que tem que guardar. Bem, onde é que nós vemos biblicamente esses querubins? Nós vemos que depois que o homem é expulso do paraíso, Deus coloca um querubim para proteger o jardim e a árvore da vida. A Bíblia diz que esse querubim é como se fosse uma espada flamejante que anda para um lado e para o outro. Tá? Ele é um querubim, é um protetor. Nós vemos que na Arca da Aliança tem 2 em cima de ferro ou de ouro maciço, na tampa da Arca da Aliança, 2 querubins, não é? Que protegem a santidade
de Deus, né? Os querubins, biblicamente falando, na revelação bíblica, eles têm, pelo menos esses que apareceram, né? Que são diferentes. Eles teriam 4 faces: homem, leão, boi, águia, né? Seriam seres incomuns, teriam 4 asas, com 2 cobriam seus corpos, com 2 voavam, não é? Tinham pernas de homens, mas cascos que brilhavam. Essa é a tentativa de explicar a visão de um querubim. É interessante que os querubins estão sempre em grupo, são inseparáveis. Quando um voa, todos voam. Quando um defende, todos defendem. Tá? Então, esses são os querubins, são seres celestiais incríveis. Eu queria ver um querubim. Né? Deus manda mostrar o querubim, agora de dia, por favor. De dia, por favor. Né? Lúcifer era um querubim. Veja, ele era um arque. Ele tem poder de arque, igual a Miguel. Ele, biblicamente falando, é tido como um querubim, Ezequiel 28:14. Esse texto se fala, se aplica a Satanás. Você foi ungido como um querubim guardião. Pois para isso eu determinei, você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Ele era um querubim. Não é? Ele tinha o poder de arco, ele era um querubim. Ele também é mensageiro, ou seja, ele também tem ângelos. Não é? Ele porta uma mensagem. Como foi que ele derrubou Eva e depois Adão? Como um portador de mensagem, como um anjo, encarnado numa personificação de serpente. Tá? Então o diabo ele tem a característica de arque, ele tem uma característica de querubim, ele tem uma característica de anjo simples, né? De mensageiro. Nossa. E aí nós temos a última característica, a última classe de anjos, que é o... Passa, Ricardo. Que são os serafins. E os serafins têm 6 asas. Né? 6 asas, corpos semelhante a homens, mas não dá para ver muito, porque com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem as pernas, com 2 asas eles voam. E os serafins significam os queimados. Né? Passa, Ricardo. Né? São os queimados. A gente vê um texto muito interessante lá em Isaías capítulo 6, na visão de Isaías do trono de Deus. Que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Né? E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar de Deus, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então os serafins são os queimados, são aqueles que estão mais próximos ao trono de Deus, aqueles que estão rente ao trono de Deus na sua grande santidade e são responsáveis para proclamar adoração a Deus. E nós também sabemos que o diabo era um proclamador da adoração a Deus. É por isso que uma das Satanás possivelmente foi o primeiro ser criado por Deus, porque ele tinha características de arque, características de ângelos, características de querubim, declarada na Bíblia querubim, e características de serafim.
Então ele assume todas as características, por isso que ele é o, entre aspas, rei do inferno e líder de toda a hoste espiritual demoníaca. Né? E não tem guerra civil lá dentro, né? Porque existe esse principado que está acima dos outros, que é Satanás, o nosso adversário e inimigo do Senhor. Não é? Então, os serafins são os queimados. A palavra serafim significa queimado. Não é? E eles são responsáveis pela santidade do Senhor, os mais próximos da sua santidade e os que a adoração é a sua matéria, né? Assim como um dia foi o diabo caído. Não é? Satanás tem as 4 características: arcanjo, querubim, serafim e anjo. Lembrando que existem 10 quatrilhões de anjos. 1/3 desses anjos viraram demônios. Quanto a 1/3 de 10 quatrilhões? Então é muito demônio. Como a areia do mar. É muito demônio. Para cada ser humano vivo, eu acho que tem uns 100 demônios para atazanar. Não é assim, gente. Deus misericórdia, não, né? Em reação de números, é assim que funciona. E é interessante que o ser humano morre e o demônio continua vivo. É aquela praga. Não é? Então, para cada ser humano existe 100 demônios, 1000 demônios, centenas de demônios para cada ser humano, para atazanar cada ser humano. Mas para cada demônio existem 2 anjos que nos protegem e nos guardam e nos livra do mal. É por isso que nós precisamos entender sobre essa doutrina e saber que nós precisamos invocar e utilizar os anjos de Deus ao nosso favor. Amém? Aos demônios, eles quando... o que são demônios anjos reposicionados, ele perde a autoridade, mas não perde o poder e a força que um dia tiver. Passa. Bem, amém? Alguma dúvida sobre a doutrina dos anjos, resumida e aplicada, é isso. Não é? Amém? Existem mais anjos na Bíblia, pastor? Existem. Quando aparece anjo de Deus, anjo do Senhor, com a letra A maiúscula, não está se referindo ao anjo criado, mas está se referindo ao próprio Cristo, que ainda não tinha sido, né, aparecido à Terra. Então, quando o anjo do Velho Testamento recebe adoração, você liga ele a Messias, a Jesus, uma teofania do Filho de Deus. Quando os anjos dizem assim, você não pode me adorar, eis. Não é? Só a Deus adorarás. Esses são anjos mensageiros, anjos normais, anjos criados e criação. Amém? Cristo, antes de ser revelado, ele se apresentou várias vezes na história humana com pessoas diferentes. E toda vez que ele se apresentava, as pessoas notadamente já sabiam que ele era Deus, de alguma forma espantosa, que nós vamos ler isso na neurociência daqui a pouco. Eles já sabiam que eram Deus, mas não sabiam como chamar, então chamavam de mensageiros, de anjos. E se prostravam e adoravam. E é por isso que toda vez que isso acontecia, a palavra de Deus sempre trazia anjo com letra maiúscula, porque era um sinal de que aquele ali não era um mensageiro qualquer, mas o Filho de Deus, de forma teofânica, manifesta aos homens. Amém?